O vídeo começa com London chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a garota já diz para ele que ele não faz o tipo dela para ele se olhar no espelho. Ele então fala que não precisa falar com ele desse jeito e pergunta qual o nome dela. E a moça diz que o seu nome é Jennifer. Ele fala que o seu nome é London. Em seguida, o YouTube pergunta para a garota o que ela está fazendo ali. E ela diz para ele que estava indo encontrar com o seu namorado. O rapaz então pergunta se ela não poderia mostrar para ele alguns restaurantes por ali, pois ele é novo na cidade. Mas a mulher diz que não e fala que ela é fiel ao seu namorado. London então, sem sucesso, ao tentar chavecar a garota, vai na direção do seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. Na hora que a garota vê que o rapaz está indo em direção ao seu carro de luxo, na mesma hora ela volta querendo conversar com ele. Ela então volta perguntando se aquele carro é mesmo de London. Ele diz que sim, confirma para ela. A mulher fica muito surpresa. Então o rapaz pergunta por que dela ter tido aquela reação com ele. Em seguida, a moça fala que é porque London não parecia ser uma pessoa com dinheiro. Mas a mulher então muda de assunto e pergunta para o rapaz se ela poderia dar uma volta no seu carro de luxo. O YouTube então logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não estava nem aí para ele e que agora ela está querendo entrar em seu carro. Em seguida, ela fala pro rapaz deixar isso para lá. London pergunta o que o namorado dela iria achar disso, mas ela diz que não iria falar nada para ele e que ela e seu namorado já estão quase terminando. Mas o YouTube fala que ele já está indo embora e que ela pode ir ver seu namorado sem problemas. A moça então fala que seu namorado pode esperar e diz que ela quer dar uma volta com ele. London diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E após o rapaz dizer isso, a garota não perde tempo e entra no carro com ele. E após eles entrarem, a moça pergunta o que eles irão fazer. Então London fala que estava apenas tentando conhecê-la melhor. A garota então fala para o YouTube levar ela no shopping e comprar roupas para ela. O rapaz então questiona, perguntando por que ele faria isso. E a moça então fala que é porque ele está tentando conhecê-la e tem que agradá-la. Mas London diz que ele não é qualquer um cara desses que faz qualquer coisa por uma garota. E fala que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelo que ele tem. Mas a moça fala que se ele quiser conhecê-la, terá que levá-la no shopping. Mas o YouTube então fala que não irá levá-la. A garota então diz, já que ele não vai fazer as vontades dela, não tem porquê ela estar ali com ele. E que o carro do rapaz deve ser alugado. London então fala para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota desce do carro achando ruim, mas no fim acabou levando fora de London. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda a mulher pedindo a localização de um restaurante. A moça então para e explica para ele como ele irá chegar ao local. Então, após ela dizer o caminho, o YouTube pergunta o nome dela e a moça fala que se chama Beatriz. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo e a mulher fala que está com pressa, pois está indo para uma festa com seus amigos. Nate então pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele, mas a garota diz que não usa redes sociais. Em seguida, o YouTube pergunta se ela poderia pelo menos deixar seu número com ele para eles conversarem depois. A mulher então fala que está com pressa e não tem tempo para isso. O rapaz fala que ela pode deixar o seu número com ele, depois ele pode ligar para ela quando ela estiver mais tranquila. Mas a garota diz que não e também fala que namora e continua andando. O YouTube então, após levar um fora da garota, vai na direção do seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Nate.
Ela vem caminhando e pede o YouTube para abrir o vidro e diz para ele que pode ficar com o número dela. Nate então pergunta se ela não está com pressa agora, mas então a moça fala que ainda tem um pouco de tempo, pois os seus amigos ainda não chegaram lá. O YouTube fala que tudo bem e pergunta quantos amigos delas irão para essa festa. E a mulher responde dizendo que irão uns 4 amigos. Ele pergunta o que ela está planejando fazer após isso, e ela diz que está querendo ir ao parque de diversões. Nate então diz para ela que ele não quer atrapalhar os seus planos, que ele já está indo embora. A moça pergunta para o rapaz onde ele está indo, e ele diz que está indo para sua casa arrumar algumas coisas para comer, mas ela diz para ele fazer isso depois e fala para eles saírem para beber algo. Em seguida, Nate pergunta se os amigos dela não irão achar ruim dela chegar atrasado. Então, a garota diz que os seus amigos ainda não estão no local planejado e que ainda irão demorar mais de meia hora. Nate a questiona perguntando o porquê dela estar com tanta pressa quando ele a abordou. Ela diz que sua amiga só foi avisar depois que eles não estavam no lugar e que ainda irão demorar um pouco. Mas o YouTube mesmo assim fala que estava querendo ir para casa, pois ele está um pouco cansado. A garota continua insistindo para eles darem uma volta junto. Nate continua dizendo que ela sequer passou seu número quando ele abordou. A moça então novamente diz que é porque ela estava com pressa, pois sua amiga não tinha avisado que eles iriam demorar. O YouTube pergunta de onde a mulher é, e ela responde dizendo que mora em outro bairro e que ela só estava ali para ir nessa festa. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no seu carro. Então a garota entra no carro de Nate sem pensar 2 vezes. E após entrar no carro, o YouTube já vai perguntando o objetivo da mulher com ele. E ela disse que quer ir beber com ele e que o carro dele daria um ótimo post nas redes sociais. O YouTube pergunta se ela só está a fim de usar ele. Então a garota fala para ele não olhar para a situação desse jeito. Nate fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. Ela responde para ele na lata que ela não tem nome. Ele então pede para pegar o número dela e ela responde que não, que ela é casada. Naya então fala que só queria fazer amizade e ela fala que sente muito, mas não pode conversar com ele. Ela dá um fora nele e sai andando. Naya então aceita o fora da mulher e caminha em direção ao seu Corvette. Na hora que a mulher vê o carro de luxo de Naya, na mesma hora ela muda de ideia, a mágica acontece e ela vem falando que ele arrasa com esse carro e que eles deveriam dar uma volta juntos. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Elisa. Naya fala seu nome e diz para ela que só estava tentando conhecê-la e que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado, mas que vai se recompor com ele. Naya então pergunta se ela é casada, e ela responde que sim, mas isso não importa. Ela então pergunta se ele tem namorada. O YouTube fala que não, mas que está procurando uma namorada que tenha a beleza dela. Ela fala que ele está exagerando. O YouTube então fala que ela é a garota mais linda que ele viu hoje. Em seguida, ela fala para ele que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ele então fala que sem problema e pede para ela fazer as melhores poses para ele tirar as fotos. A mulher faz do jeito que ele disse. Ele então fala que ela leva muito jeito para tirar as fotos e que vão ficar muito boas. E pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Eles então começam a combinar de sair juntos para beber. E o Naya continua tirando as fotos dela. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem mais à vontade, e ela entra sem pensar 2 vezes. Já dentro do carro, o Naya pergunta o que ela faz, e ela fala que ela é dançarina. Ele então fala que ela deve dançar muito bem.
Ela fala que ele vai ter que descobrir. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no início, e ela responde que achou que ele era um cara comum e não sabia que ele era um grande empresário. Naya então fala que ficou chateado do jeito que ela tratou ele e que ela podia ter tratado ele melhor e que ela só mudou com ele quando viu seu carro. Ele então fala que ela demonstrou ser interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque não vai mais dar certo. Ela questiona pedindo para ficar no carro e pede desculpas, mas ele fala que ela já perdeu sua chance e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já está indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele.
Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora, e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles conversarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo.
Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque pra ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala pra ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir pra casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o youtuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde pra ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O youtuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela. O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento. E fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nair. Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado.
Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nair questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nair, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nair. Dentro do carro, o Nair pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nair fala pra ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala pra ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede pra ela descer do carro e ela desce e sai xingando o Nair, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta por que ela voltou. E ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer.
A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes. Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira. Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal. Iniciamos o vídeo com o youtuber Glenn, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele chega nessa garota que está na praça fazendo exercícios. Ele pergunta se está tudo bem e o que ela está fazendo. Ela responde que ela vai dar uma caminhada. O YouTube se apresenta para ela e fala que se chama Glenn e diz para ela que é um prazer conhecê-la. Mas a garota nem pega na mão dele. Ele então fala que é fotógrafo e está começando agora e gostaria de tirar algumas fotos dela, pois ela é muito bonita. Ela fala que não, que ela vai fazer sua caminhada e que
que não está interessada e fala para ele que tem que ir. O YouTube mostra algumas fotos do seu trabalho no seu Instagram. E ela fala que são boas fotos, mas que ela não gosta muito de fotografia e que ela já está de saída. Ele então fala que é uma pena, que ele queria muito tirar umas fotos. Ele então a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Corvette. E nem precisa dizer para vocês o que vai acontecer porque vocês já sabem. E é nessa hora que o interesse da mulher acontece. Quando ela percebeu que o carro do cara era um Corvette, ela vem correndo atrás dele, perguntando se o carro é dele. Ele fala que sim, e a garota fala que o carro dele é perfeito e se dá para tirar algumas fotos com ela. O YouTuber fala que sim e fala que as fotos vão ficar top demais. Ele diz as posições para ela fazer para que ele a fotografe. Ele fala para ela que ela vire um pouco mais e que as fotos estão ficando muito boas. Ele diz para ela que ela é muito bonita e tem lábios muito bonitos e que ela fica muito bem de rosa. A garota se esbanja na frente da câmera pensando que vai se dar bem com o YouTuber só porque ele tem um carro de luxo. Depois de fotografar a garota, ele guarda a câmera no carro e fala para a garota que pessoas vão saber o que ela está fazendo ali. Ela não entende e pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que tem uma câmera escondida e que tudo foi filmado e que milhares de pessoas vão assistir, e que ela agiu como uma interesseira ao ver o seu Corvette. Ela fala para ele deletar suas fotos e que ela não deu nenhuma autorização para ele fotografá-la. Ele fala que não precisou de autorização, que ela mesmo se autorizou no momento que ela viu seu carro. O YouTuber então entra no carro e fala que não quer mais papo com ela. Ela fica muito nervosa e começa a bater no carro e xingá-lo, mandando ele apagar suas fotos. Ele fala que todas serão deletadas porque ele não quer foto de mulher interesseira na sua câmera. Ele arranca o carro e deixa a interesseira muito furiosa. Mas no fim, a interesseira acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo YouTuber. E me diz aí o que vocês fariam se iam levar a garota para casa ou mandar ela descer do carro. Iniciamos o vídeo com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e qual o nome dela. Ela fala que se chama Camille. London diz que é um prazer conhecê-la e fala que ela é muito bonita. Ele pergunta aonde tem um lugar para comer e fala que ele é novo na cidade e não conhece nada. Ela responde que logo ali depois da esquina tem uma lanchonete. London a convida para ir com ele para que eles possam bater um papo. Mas a garota fala que não pode e que ela tem um compromisso agora. London então pede o seu número de telefone, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta se tem alguma coisa de errado com ele. E ela responde que não, mas que ela não está muito interessada. Ele pergunta o porquê, e ela responde que tem uma garota e que no momento não está se envolvendo com homens. London pergunta se ela gosta dos dois lados, e ela responde que sim e que precisa ir agora. London responde que também gosta e que ela e sua parceira poderiam se dar muito bem. Porém, ela recusa e ele deseja um bom dia e vai na direção do seu carro de luxo. Quando ela vê o carro de London, ela vem perguntando se o carro é mesmo dele. E ele fala que sim e pergunta por que ela voltou se ela já tem um compromisso. E ela fala que sua parceira também gosta de se envolver com homens e que não seria problema se os três ficassem juntos. Porém, o YouTuber fala que ele queria ficar só com ela e pergunta se ela deixaria sua garota para ficar só com ele. Ela responde que sim e que pode ser conversado e combinado. London a convida para entrar no carro para que eles possam conversar mais à vontade. E ela aceita e fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, o London fala que é melhor eles entrarem no carro agora e chama ela para dar uma volta. Ela entra imediatamente mostrando muito interesse.
Lá dentro do carro, papo vai, papo vem, e ele fala que quer ficar muito com ela, mas que ela teria que escolher. A garota fala que isso não seria um problema e que vai terminar com sua namorada para ficar com ele. Ela então liga para sua namorada e fala que está tudo acabado entre elas e que ela encontrou um cara ideal. Está dentro da sua Lamborghini com ele e diz que o carro dele é muito luxuoso. O London, sem acreditar, pergunta qual o problema que passa na cabeça dela. Ela, sem entender, o questiona dizendo que escolheu ficar com ele. Mas então o London fala que ela foi a mais interesseira de todos os tempos e que tudo não passou de um teste e que ela agiu de forma muito interesseira. Ele manda ela descer do carro e fala que agora ela vai ficar sozinha. A garota vai embora e dessa vez ela levou a pior. E no fim ela acabou sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTuber pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-lo a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e depois dela falar que está bem, o YouTuber fala que ela está fantástica e muito linda e diz que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e se apresenta dizendo que se chama Naya. Em seguida, ele fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas e fazer amizades. E fala que ela podia ser uma ótima amiga para ele. Ela fala que sim e diz que ela é uma ótima amiga. Na sequência, ele pede para pegar o Instagram dela. E ele fala que gostou da energia positiva dela. Naya pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela fala que não tem namorado e que está sozinha no momento. Então Naya fala que ela é uma garota linda e igual ela não pode ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou uma pessoa que seja verdadeira e que dê certo com ela.
Em seguida, ele pergunta se ela tem tempo agora e depois dela falar que sim, ele convida ela para ir almoçar com ele no restaurante. Ela topa e aceita o convite dele e entra no seu Corvette. Dentro do carro, depois de dar uma volta com ela, ele para e mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para seu canal no YouTube. E fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que na verdade ela passou no teste e foi muito legal com ele. E fala que gostou muito das atitudes dela. Ela fica muito surpresa e fala que não imaginava isso. Nae fala que ela é uma mulher sensacional e fala que ele vai levá-la num restaurante para eles se conhecerem melhor. O vídeo começa com Damon abordando essa garota. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que está indo para casa. Ele então pede para falar com ela, mas ela fala que não está escutando porque ele está falando muito baixo. Ele então pergunta se ela está com medo dele e fala que ele não vai morder ela não. Ele então pergunta se ela vai abastecer o seu carro e fala que pode abastecer o carro para ela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta se ela não gosta de caras mais velhos e ela responde que não, que ela gosta do namorado dela. Ele então pergunta se ela não pode ter amigos só porque ela está namorando. E a garota responde que ele é muito ciumento. O youtuber fala que entende o ciúme dele porque ela é muito linda e ela agradece o seu elogio. Ele então fala que não vai mais atrapalhar ela e caminha na direção da sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini vermelha do Damon, aí a conversa é outra e ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que é sim. Ela então fala que essa é a cor preferida dela. O youtuber fala que esse é um dos seus carros de luxo e que ele só queria chamar ela para dar uma volta no seu carro e fazer amizades. A mulher fica muito interessada e fala que o relacionamento dela é aberto e que eles podem sim dar uma volta no carro dele sem problema. Ele então fala que se ele gostar dela, que ele iria querer uma chance com ela. E ela responde que vai pensar no que ele disse com carinho. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela. E dessa vez, ela passa o número para ele como se nada tivesse acontecido. O youtuber, que não é bobo, vai logo deixando ela mais interessada e demonstrando que está afim dela. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela então responde que no momento ela não está trabalhando, mas que ela ganha tudo o que ela quer, e que o namorado dá tudo o que ela gosta. O youtuber pergunta se ela fosse namorada dele, se também teria que ser assim. Ela responde que sim, porque ele tem uma condição muito boa e ela não precisaria de trabalhar. Ele então fala que não quer namorar uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro dele. Ele fala que não quer mais nada com ela e ela vai embora toda sem graça. E acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Londo abordando essa bela morena. Ele pergunta como ela está e fala que ela está em forma e se apresenta. Em seguida, Londo pergunta se pode pegar o Instagram dela ou algo do tipo para eles marcarem de sair. A garota sai andando e nem dá bola para ele. Londo tenta insistir e pede para pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone para qualquer um que venha assim falar com ela. Então ela deixa ele falando sozinho.
E na sequência, London caminha até o seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem perguntando se esse carro é dele. London confirma que sim e pede para ela dar uma voltinha. Então ele fala que tem as chaves e que abriu a porta do carro e que o carro é dele. Ela elogia o carro dele e fala que é muito bonito. London fala que ela tem um sorriso muito lindo e diz a ela que a garota está muito bem em forma. Ele pergunta aonde ela vai e a garota responde que está indo encontrar com uma amiga. London fala que não quer incomodar, porém ela fala que sua amiga pode esperar. Na sequência, London fala que pode dar uma carona para ela aonde ela estava indo. E é claro, ela aceita o convite dele e os dois entram no glorioso Corvette. E ela fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um Corvette e aparenta ter dinheiro. Em seguida, depois de London entrar no carro, ele começa a questionar por que ela não queria falar com ele. Então, antes dela responder, ele fala que ela mudou de ideia só por causa do seu carro e do seu dinheiro. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que não quer mais sair com ela. E mostra pra ela a câmera que está filmando e fala que ela vai ficar famosa no YouTube. Ela responde que não é uma garimpeira. O YouTube fala que é sim e não quer mais sair com ela e pede ela para dar licença do seu carro. Então ela desce do Corvette e fala que é ele que vai sair perdendo. Iniciamos o vídeo de hoje com o Nate abordando essa ruiva. Ele fala pra ela que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome e pra onde ela estava indo. E ela fala que se chama Jessie e que está indo numa loja logo ali na frente. Nate fala que está um dia muito quente e como ela está conseguindo andar neste sol. E ela fala que está pegando um ar fresco. Nate elogia suas unhas e fala que estão muito bonitas, e ela agradece o elogio. Ele então não perde tempo e pede para pegar o número de telefone dela, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta por que se ela tem algum namorado, e ela responde que tem sim. Nate então fala que tudo bem, a deseja uma ótima tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro que ele estava, ela volta atrás e vem falar com ele, toda empolgada. Ela pede para ele levá-la na loja até ali na esquina. Nate pergunta por que o seu namorado não leva ela até a loja. E ela responde que na verdade não tem namorado. Ele então a questiona, perguntando por que ela mentiu para ele. E ela fala que sempre fala pros caras que tem namorado para não ficarem no pé dela. Nate fala que está muito interessado por ela e pergunta se ela vai dar o seu número de telefone para ele. E dessa vez, inexplicavelmente, a garota responde que sim. Ele então fala que não gostou que ela mentiu para ele, mas que vai dar uma carona para ela até essa loja. E manda ela entrar no carro. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate só porque o cara tem uma super Lamborghini. Nate pede para ela que anote o seu número de telefone para ele, e ela fala que sim e anota do jeito que ele pediu. Nate fala que precisa perguntar algo e precisa que ela seja muito sincera. Ele pergunta o motivo real para ela ter mentido sobre ter namorado, e ela fala que não conhecia ele direito e não poderia se envolver tão rápido assim. Ele fala que só queria conhecê-la antes dela ver o seu carro, mas agora parece que ela está tentando conhecê-lo por causa de algum interesse. E que ele está achando muito estranho a mudança dela de comportamento.
O Nate então fala que por motivos óbvios ele não levará ela até a loja e fala que ela pode ir andando no sol queimando com seu namorado imaginário. Ele pede para ela sair do carro e fala que ele apenas não balança com garimpeira de ouro. E dessa vez a interesseira acabou se dando mal, sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com o London, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta qual o nome dela e fala que ela tá muito linda. Ela diz obrigado e pergunta qual o nome dele. E ele fala que se chama London e fala que acabou de se mudar para a cidade. E fala que tá tentando conhecer algumas pessoas e lugares e pega na mão dela e se apresenta. E pergunta se eles poderiam se conhecer melhor, porque ele gostou muito dela e achou ela uma mulher muito atraente. Ela responde que talvez, mas está com muita pressa agora e não está tendo um dia muito bom. London pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Ele então diz que eles podem se conhecer e pede o seu Instagram ou o seu número, e ela diz que vai dar o Instagram para ele. Ele pergunta o que há de errado dela passar o telefone e fala que ele não mexe muito com o Instagram. Ela responde que ele pediu foi o Instagram e que o número dela ela não vai passar. London diz que tudo bem e vai na direção do seu glorioso Corvette, e é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê ele abrindo a porta da nave, ela pergunta na hora se o carro é dele, e o London responde que sim. Ela fala que gostou muito e que o carro é muito bonito. Ela fala para ele que quer dar o seu número agora. London a questiona, perguntando o que fez ela mudar de ideia tão rápido e se foi o carro. E ela responde que realmente gostou muito do carro e que a cor é muito bonita, mas que pensou que já que ele não tem um Instagram, que ela vai dar o seu número para eles se conhecerem melhor e ter mais amizade e se conhecerem de outra forma, já que ele é um cara muito atraente e faz o tipo dela. London então fala com ela que está procurando algum lugar para comer e pergunta se ela tem algum lugar para indicar. E ela fala que sim, que conhece um fast food excelente. O YouTube convida ela para ir com ele e entrar no carro. E ela entra no carro sem pensar duas vezes. Já lá dentro do carro, ele pergunta o que ela está esperando, já que eles estão se conhecendo. E ela responde que gosta de viajar, de mesadas e que ele parece ser um cara perfeito para ela. E quando ela viu ele entrando no carro, viu que não poderia perder essa oportunidade. E que ela, às vezes, precisa dar uma chance a mais para as pessoas. London então fala que é ele que está dando uma chance para ela e fala que não vai gastar nenhum centavo com ela, porque eles estão se conhecendo e ela já está falando dele pagar suas viagens. A garota responde que ela é uma mulher top das tops e que ela precisa de alguém que supra suas necessidades e os seus desejos, e que se eles fizessem disso um relacionamento, que mal teria. Ele fala que ela é muito interesseira e só quer se dar bem nas costas dele. Ele fala pra ela descer do carro e com ele ela não vai ter vida boa não. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o youtuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela. Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Naya. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa.
O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Nair responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade. Além disso, ele pergunta aonde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Nair pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele. O Nair fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa. Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate.
O vídeo começa com Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar 1 minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora, se ele quiser. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora. Então o YouTube convida ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira. Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas. Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira.